São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente os pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Amém. Entregamos a Nossa Senhora cada palavra dessa direção espiritual e o coração de todos que vão ouvir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, outra vez, Jesus vem nos ensinar, tanto nas suas palavras diretamente dita a cada um de nós, mas também nas entrelinhas desse ensinamento, desse acontecimento. Para a gente entender esse evangelho de hoje, nós precisamos nos colocar nesse contexto. Entender o que estava se passando para que isso fosse dito por Jesus. Então Jesus vinha ensinando com palavras e com exemplos o jeito certo de agradar a Deus. Até ali se vivia pela lei. Antes de Jesus, da vinda de Jesus, então se vivia pela lei. A exigência do cumprimento da lei externamente. Eles não se preocupavam com o interior da pessoa. Então toda a lei e toda a religião era baseada em fazeres externos. Então tinha lá o sábado que deveria ir até a sinagoga para o culto, não poderia trabalhar para guardar o sábado. Tinha o jeito certo de lavar as mãos, tinha o jeito certo de dar o dízimo, tinha um monte de leis, e que isso determinava quem é seguidor de Deus e quem não é seguidor de Deus. Então as atitudes externas moldavam e serviam como sinal para mostrar a religiosidade da pessoa, o quanto ela era amiga de Deus. Mais uma coisa ainda. Se acreditava até aqui que a pessoa que tinha muitos bens materiais, pessoas muito ricas, eram mais abençoadas por Deus do que as pessoas que tinham menos coisas, tinham menos bens. Então, era costume entre os judeus de valorizar mais as pessoas ricas, dar a eles os primeiros lugares nas refeições, nas sinagogas, porque para a cultura da época, cultura religiosa da época, esses eram aqueles a quem Deus abençoou mais de perto, por isso que eles eram mais ricos, né? Então, imaginando toda essa mentalidade, não tão diferente da nossa mentalidade de hoje, não tão diferente, né? Mas, vendo tudo isso, Jesus pregava um ensinamento novo. Jesus dizia que o mais importante não era o cumprimento externo da lei. Não era quantas vezes a pessoa ia ou fazia as coisas. Jesus mostrava que o mais importante era o que a pessoa era interiormente diante de Deus. Jesus também começa a mostrar nos seus ensinamentos que a teoria da prosperidade vinculada à santidade da época, né, que aquele que tem mais é mais santo, que essa era uma teoria inventada pelos homens, porque Jesus era pobre. Jesus era pobre.
E Jesus andava com os pobres. E Jesus fala abertamente na sinagoga que uma pobre viúva que deu 2 moedinhas quase sem valor tinha dado mais do que as pessoas que colocaram grandes quantias no cofre do templo. Então, vendo todo esse contexto, é fácil de perceber que o ensinamento de Jesus, ele batia de frente com o poder religioso da época. Era completamente diferente. Eles ensinavam A, Jesus veio e disse que era B. Ele não transforma, ele não muda a lei antiga, pelo contrário, ele traz a lei antiga à perfeição em si mesmo. E ele tira o que os homens, através dos séculos, foram colocando nas leis antigas, colocando como se fosse vontade de Deus. Foram enchendo de coisas que cada vez favoreciam um pequeno grupo e a prejuízo do resto da população. Então os pobres nessa época eram muito humilhados. Quem chegasse no templo, no dia da oferta, que todos os anos tinham que ir lá e dar uma oferta, e desse só um par de pombinhas no templo, como foi o caso de Nossa Senhora e São José, quando apresentaram Jesus, quem fazia isso era humilhado publicamente, porque era tido como alguém miserável, pobre, que se ele tivesse sido mais amigo de Deus, Deus teria enriquecido ele de bens. Então eles tinham essa ideia. Quando Jesus começa a pregar uma mentalidade diferente, que Deus olha diferente, que Deus dá preferência para os pobres, e Jesus começa a revolucionar tudo aquele ensinamento. Este pequeno grupo que dominava a religião, e dominava, com a religião se domina os pequenos, né? Através dela, muitas vezes, ela é usada como coisa para manipular as massas, né? Até hoje é assim. Até hoje a gente vê o uso da religião para isso. É só você ligar a sua televisão, você vai ver quanta gente usa ainda a religião dessa forma. Jesus, pregando diferente disso, ele bate de frente com esse pessoal. Então, toda a doutrina desse pessoal e tudo aquilo que eles falavam e pregavam e que mantinha, toda aquela estrutura que mantinha uma vida boa para eles, de repente é questionada por alguém que fala e faz, e tem o poder de Deus com ele. Então começa a ressuscitar mortos, começa a curar cego. O poder de Jesus é imenso. Então fica em xeque o quê? A credibilidade da religião antiga diante do que Jesus está falando. Então, o que eles têm que fazer? Difamar Jesus. Fazer com que o povo acredite que aquela mensagem de Jesus é inspirada por Satanás e não por Deus. Então eles dizem que ele expulsa o demônio, ele faz as coisas, mas pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. É a mesma falácia de sempre. É a mesma falácia de sempre. Sempre a tentativa é tirar a boa fama daquele que fala a verdade. Denegrir sua imagem. Ridicularizar sua imagem. Comparar como um seguidor de Satanás e não de Deus. Fizeram tudo isso, consciente de que estavam fazendo isso. Isso que é importante. Por isso que Jesus trata aqui esse pecado como um pecado sem perdão. Aqui ele diz: tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados quanto as blasfêmias que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, será culpado de um pecado eterno. Jesus classifica essa atitude deles como um pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Porque é um pecado de maldade consciente, sabendo
que estão errados, sabendo que o que o outro está fazendo é correto, que é certo, vendo que ali tem a mão de Deus e tem o poder de Deus, e mesmo assim, por causa dos seus interesses pessoais, o seu prazer pessoal, ou sua riqueza pessoal, blasfemar aquela missão daquela pessoa, no caso aqui de Jesus, dizendo que ela é inspirada pelo mal, só para manter as suas regalias. Então, o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, porque a pessoa que peca não está aberta ao perdão, porque ela não se arrepende. Todo pecado que o ser humano se arrepender será perdoado diante de Deus. Todo. Para Santa Catarina de Sena, doutora da igreja, Deus Pai diz para ela que no momento da morte, no encontro final da pessoa, qualquer pessoa que tenha seu coração profundamente arrependido por ter ofendido a Deus, não por medo do castigo, não por medo do castigo eterno, mas se arrependido de ter ofendido a Deus, qualquer pessoa que no leito de morte se arrepende por ter tido uma vida desregrada, porque ofendeu a Deus, receberá o perdão de Deus. Talvez vai passar um tempo no purgatório, né? Quase ninguém se livra do purgatório, né? Sempre tem que dar uma ajeitada lá na coisa para entrar no céu, né? O purgatório é uma antessala para o céu, né? Quem está no purgatório já está salvo, só está se preparando para entrar para a glória de Deus. Mas, ao contrário disso, aqueles que negam a Deus durante toda a vida, consciente de que estão fazendo isso, e que por medo talvez da justiça divina queira se esconder atrás de um falso arrependimento, essa conversa não cola, não. Não cola. Não cola. Senão não existiria inferno. Todo mundo aí no último, eu não quero, né? O inferno é criado pelo pecado e pela desobediência. A desobediência criou o inferno. O inferno não foi criado por Deus. Não foi. Isso é dogma da igreja. O inferno não foi criado por Deus. O inferno é criado pela desobediência a Deus. Então, aquele que peca conscientemente, está consciente, por maldade, blasfemando contra Deus, e não se arrepende, jamais alcançará perdão. Não que Deus não tenha a capacidade de o perdoar, mas ele não se arrepende. Não se arrepende. Eu não lembro o nome da santa agora que Deus permitiu que ela tivesse uma visão do inferno. No inferno, ela viu Judas. Ela viu Judas no inferno. E é uma questão da gente perguntar, por que Jesus não perdoou Judas? Se ele perdoou Pedro, que negou tanto quanto Judas? Por quê? Porque Judas não se arrependeu por ter ofendido a Deus. Diz a palavra de Deus que Judas, tomado de remorso, foi e se enforcou. E que Pedro, com o coração contrito diante de Deus, de Jesus, pede perdão. Contrição e remorso são coisas diferentes. Remorso é mais o amor próprio, o medo da pena. O medo da pena que me espera. Eu não me arrependi do que eu fiz. Eu só estou arrependido porque eu vou ter que pagar essa pena. Então, se não tivesse a pena, jamais eu me arrependeria. Era assim o coração de Judas, que consciente e livre, entrega Jesus para ser morto. Consciente. Ele não foi enganado. Ele andou 3 anos com o próprio Jesus. Andou 3 anos com Jesus. Às vezes a gente pensa, como que alguém que andou 3 anos lado a lado com Jesus pode negá-lo, traí-lo e nem se arrepender e continuar numa vida errada? E a gente acha que isso hoje é uma coisa distante, mas não é, acreditem, não é. Quantas pessoas que eu conheci,
que vocês conheceram, que andaram com Jesus diariamente, porque nós moramos com Jesus, na nossa casa tem Jesus. Esse Jesus que nós moramos não é menos que o Jesus que andou com os apóstolos, é o mesmo Jesus. Moramos com Jesus, o ouvimos, o adoramos, convivemos durante anos. Mas nós também somos capazes de o negar. Também somos capazes. Se o nosso coração não estiver atento a tudo que esse Jesus nos ensina na convivência, não adianta ficar perto de Jesus, é preciso comungar Jesus, comungar seus ensinamentos, comungar aquilo que ele ensinou com a vida, com as atitudes, tentar fazer o certo. Mesmo que eu errei hoje, perdi esse round, mas tem o próximo, eu ganho o próximo. A luta é longa, né? O que eu não posso é entregar, desistir, achar que não dá mais e desistir de Deus. Quantas pessoas a gente vê, eu infelizmente vejo às vezes nas redes sociais, alguns amigos meus antigos, da época de outra comunidade, e que eram homens e mulheres de Deus, que andavam e adoravam Jesus 3 horas todos os dias, 3 horas por dia, e hoje num mundo completamente longe de Deus, completamente longe, pelas coisas que colocam, a gente vê se prostituindo, vivendo uma vida desregrada. Alguém que andou com Jesus mais tempo que Judas. Judas andou só 3 anos. Também fez isso. Essa leitura, quando Jesus fala isso para eles, é para que a gente tome cuidado para não cair também nesse esfriamento, que começa a nos fazer enxergar o bem como algo que incomoda. E aí, como aquilo nos incomoda, nós começamos a falar mal do bem. Olha que perigo isso. E aí a gente pode começar a cair para esse pecado imperdoável, de não se arrepender de fazer a coisa errada. É muito sério isso. Quando o bem nos incomoda e nós queremos justificar o nosso mal de alguma forma, então precisamos acusar aquele bem. Não porque encontramos nele mal, mas porque não se encaixa na minha vida má, na minha conduta má. Que isso sirva para que a gente tenha sempre essa consciência de pedir a Deus um coração reto, um coração puro, um coração fiel, como de São Pedro, um homem simples, um homem que caiu, um homem que errou, que era autêntico, mas que se levantava e continuava, que se arrependia. Pedro, quando chorou, quando negou Jesus, ele não chorou pensando na condenação que ele ia receber. Nossa, traí o Filho de Deus, agora estou lascado, porque Jesus tinha dito um pouquinho antes que, ai daquele que me trair, seria melhor que tivesse colocado uma pedra de moinho no pescoço e jogado ao mar. Jesus tinha dito isso na noite passada da negação de Pedro. Então, mas Pedro não é movido pelo medo das consequências da sua traição. Pedro é movido pelo amor que ele tinha por Jesus. E alguém pergunta, por que eu fiz isso, meu Deus? Jesus só me fez o bem. Ele é meu amigo. Por que eu fui fazer isso? Ele chora amargamente, contrito, por ter ofendido a Deus. Pedro aceitaria qualquer punição, desde que recebesse o perdão de Deus. Diferente, ele não queria o perdão para não passar pela punição. Diferente. Ele aceitaria. No leito de morte, Francisco de Assis diz assim: Deus, se depois dessa vida não me for permitido contemplar a tua face, entrar no teu reino, é justo, porque eu sou um pecador.
E porque nessa vida tudo que eu fiz, eu não fiz para ganhar seu reino e ganhar o céu. Fiz por amor. Por amor a ti. Então a gente vê que o coração é livre de qualquer chantagem espiritual. Eu te faço isso para ganhar isso. Eu faço isso para ganhar o céu. Ou eu faço isso para não ser punido no inferno. Ah, eu vou me confessar para não morrer em pecado, porque se eu morrer em pecado eu vou para o inferno. A confissão é porque eu vou me confessar porque eu ofendi o meu amigo. E vou me reconciliar com ele porque eu o amo. É justo que alguma pena venha sobre mim? É justo que venha. Mas eu vou confessar porque eu quero me reconciliar com o meu amigo, porque eu o ofendi. Então que o nosso coração esteja atento em qual é a nossa atitude. Uma atitude de medo do inferno, e por isso que nós temos uma vida mais regrada, ou uma atitude de amor ao céu, amor a Deus, amizade com Deus. Que a gente vá refletindo em tudo isso nessa semana, e que a comunidade como um todo, todos que acompanham no YouTube esse vídeo, que todos façam essa reflexão para que a nossa vida e nossa fé seja cada vez mais de acordo com a vontade de Deus e não se desvie do caminho que Deus traçou para a gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.